Bem-vindos a mais um Cine Tendinha. Eu espero continuar a ser o vosso jagunço de cinema preferido. Hoje, mexi coração grande aos atores que vão dar que falar em 2021. E a verdade, este Cine Tendinha é em honra aos atores. 2021 vai ser o ano de regresso de grandes atores. O engarrafamento dos filmes adiados devido à pandemia vai gerar caos, mas estes são os atores que devemos mesmo estar atentos. Se em 2019 tivemos o ano Joaquin Phoenix devido a Joker, 2021 deverá ser o regresso suavizado do ator em Come On de Mike Mills, cineasta que nunca falha. Phoenix filmou este filme quando estava a vencer todos os prémios da temporada do ano passado. Leo DiCaprio poderá ter 2 filmes nos ecrãs: Killers of the Flower Moon, o novo de Scorsese, se ficar pronto, e o muito ansiado disaster movie Don't Look Up, de Adam McKay, onde contracena com Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Meryl Streep e Jonah Hill. DiCaprio não trabalha em demasia, mas está em uma excelente fase. É um dos príncipes do cinema americano. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. Este ano é também ano da dobradinha para Frances McDormand. Não tarda muito, estamos a vê-la em Nomadland, Sobreviver na América, filme demasiado empolado que deverá ir aos Oscars. Ela é excelente, sobretudo numa contenção muito ao naturel, mas também estamos a rezar que não haja adiamentos com o filme do marido, Joel Cohen. Chama-se The Tragedy of Macbeth e não tem Ethan Coen nem como co-realizador, nem como co-argumentista. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment, is that right? Yes, in my flat. You see, the situation is very simple. I've lived in this flat for 30 years now. It's me. And my daughter is very interested in it. No, Dad, what are you talking about? So she's moved in with this man she met. I'm here to help you. Tell me, do what? Everything is fine, Anne. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up, that I do know. Vão por mim, muito provavelmente, a mais arriscada das interpretações é a de Sir Anthony Hopkins, em O Pai, de Florian Zeller, que também deve estrear por altura das vésperas dos Oscars. Hopkins é um idoso a sofrer com Alzheimer num apartamento clássico em Londres. O filme é todo sob o ponto de vista do seu caos mental. Vivi-o em setembro, no Festival de San Sebastián, e não passa um dia que não me lembre dele. De Carey Mulligan, sabemos que podemos esperar tudo. A atriz de O Grande Gatsby está a viver o pique da sua carreira. Ela supostamente é incrível em Uma Miúda com Potencial, de Emerald Fennell, neste caso como vingadora feminista, e neste momento é a atriz com maior Oscar hype. Mas antes, na Netflix, tem outro filme de prestígio, The Dig, filme de época sobre escavações arqueológicas. E Mulligan liga bem com Ray Fiennes, certo? Esta menina, Anya Taylor-Joy, já é um fenómeno há muito, mas o mainstream só reparou nela graças à Netflix e à série Gambito de Gama. Mas o que ela fez em Emma, por estes dias está a chegar aos TV Cine sem passar pelos cinemas, é digno de Predestinada. Emma é o tipo de filme que coloca qualquer protagonista nos pincas de Hollywood. Como se não bastasse, temos ainda a hipótese de a ver em Last Night in Soho, filme de viagens no tempo de Edgar Wright, uma das coisas mais aguardadas do ano. Ainda não há teaser, mas põe as mãos no fogo. Mademoiselle, un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Quem está nos cinemas, se entretanto não tiver sido adiado,
Uma comédia de Martin Provost. Chama-se Manual da Boa Esposa e tem uma Juliette Binoche a fazer de senhora de boas etiquetas. Em Paris, num hotel de luxo asiático, recebeu-me num quarto com 2 técnicos de imagem. J'avais rencontré le metteur en scène que j'aimais beaucoup et j'ai lu le scénario qui m'a enthousiasmée. Je trouvais qu'il a une belle écriture et ça fait comprendre d'où on vient aussi, hein, de cette éducation très carrée qu'il y a eu à un moment donné, pas seulement en France, hein, d'ailleurs, de ces institutions. Il y en avait 1000 dans les années 50, 60 et je trouvais amusant de voir comment le switch s'est passé, comment le retournement s'est passé. O filme é light, pensado para um público feminino e nada para se levar a sério. Ao contrário desta minha provocação. Bien sûr que le cinéma, c'est un art collectif, mais vous croyez que parfois, il a la solitude d'un acteur dans ce processus de création, c'est une chose seulement pour soi-même, ou il n'a pas de solitude? Heureusement, il y a un chemin solitaire et il doit être solitaire. Parce que quand on doit travailler, il faut savoir pourquoi on fait le film, quel est l'âge de l'histoire, de son rôle, quels sont les points culminants. Évidemment, on peut aller par l'instinct, l'intuition, tout ça, et on a besoin de ça, mais je pense aussi on a besoin de avoir une vision soi-même de ce pourquoi on fait ça. Et parfois, je crois qu'un acteur a besoin de l'autre, de son partenaire, pour travailler comme un duo, parfois, non? Oui. Alors, ça nous est arrivé de répéter certaines scènes en dehors du tournage entre actrices, puis entre Noémie et moi. Yolande, elle préfère le travail plus solitaire, parce que de toute façon, son personnage est tellement décalé avec tout que... je crois, si, on a répété une fois. Mais c'est vrai que ce qui est réussi dans le film, je crois, c'est qu'on a des énergies très différentes chacune. La Bonne Épouse foi dos filmes que mais sofreu com a pandemia. Foi adiado mesmo antes da quarentena de março e depois nunca conseguiu ser o blockbuster que sonhava. Vamos ver se em Portugal o destino é menos impiedoso. Para a semana estou de volta, mas agora invadam o Olé. Está a acontecer a Monstrar em Mostra de Cinema Social. Que o cinema esteja convosco. Para a semana, o cinema também está no cinetendinha.pt. Aliás, já a seguir.